Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast. E sejam muito bem-vindos para mais um episódio do PupulaCast. O PupulaCast. Programa podcast novo? Que leva animes e mangás a sério como eles merecem. E hoje, num episódio polêmico aqui, pra falar de um final de uma obra polêmica, um final polêmico, que com certeza vai abrir muita discussão aqui. Eu tô bem curioso, mas eu acho que o pessoal tá mais curioso ainda. Mas a gente tá aqui pra falar do final de Shingeki no Kyojin, do mangá. Meu nome é André Gione e, cara, é isso, eu não tenho muito a declarar, eu não vou nem dar spoiler do que a minha opinião aí pro pessoal ficar curioso aí até o momento. Ai. E aí, pessoal, quem fala é o Dude. Olha, eu tenho que concordar, eu entendo agora o ódio dos fãs. Ao contrário de mim, o Dude já chegou assim, ó, minha opinião. Feguem. Não, mas eu entendo o ódio dos fãs, eu não dei a minha opinião, cara. Calma aí, opa, tem que dar-lhe mesmo, tem que dar-lhe mesmo. Eu que tô de drama. Oi, gente, aqui é a Helena e, como diz o André, Shingeki tem um dos finais já feitos. E aí, se é bom ou se é ruim, continua ouvindo pra você saber. Nossa senhora. Isso é muito ruim, cara. Toda vez que eu olho essa piadinha no Twitter, no Face, eu falo, nossa, esse cara é muito tiozão. É um dos mangás já feitos, né, cara? De fato. Fala, galera, aqui é o Pedro. Eu só tenho uma coisa pra dizer. 80 não é igual a 100. Então. É isso aí. Então, justificado, então. Cara, é complicado, cara. Mas eu gostei. Parece que a gente tá numa razão aí 2-1. A gente não sabe minha opinião ainda, né? Mas não sei. Rolou várias discussões. 2-1, tu tem tanta certeza assim? A Helena e tu já falaram que é um dos finais já feitos aí, né? Então... Não. Mas eu não tô aqui falando que é ruim ou que é bom. Foi um final já feito. Nós não sabemos. É a isentona, então. Vai ficar em cima do muro ali. Mas eu não assim, sei. Cara, eu tenho que... Não, vamos continuar. Lá na frente eu falo mais das coisas. Não vamos entregar os doces, né? Não vamos entregar os doces. Vamos com calma, senão fica cheio de buraco, né? Igual o final. Aí tu já entregou, né? Tá 3-1, então. Bom, acho que pra começar, cara, eu acho que antes da gente falar sobre o final propriamente dito, entrar na nossa opinião sobre ele e tal, eu acho que é válido a gente deixar o nosso posicionamento como que a gente, né, eu, André, o Dude, a Helena, o Pedro, como que cada um aqui encara o final de uma obra, né, porque... O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fica comparando, é sempre difícil, né, a gente sempre pega obras, assim, principalmente as mais longas, as muito populares, a gente sempre vê muita gente falando que o final é ruim, mas também tem aquele ditado que diz que quem não gosta faz mais barulho do que quem gosta, né? Então, será que de fato a maioria das pessoas não gosta? Ou será que é porque quem não gosta faz muito barulho? Então fica até difícil comparar, porque quando a gente tem uma obra, por exemplo, como, sei lá, Naruto. Pega Naruto, que tem, sei lá, 700 episódios, e tu compara com... qualquer anime aí de 12 episódios, ou um Steins Gate que tem 20 e poucos, um Gurren Lagann que tem 30 e poucos. Como é que compara isso? É válido comparar isso? Eu queria começar contigo, Dude. O que tu acha? Porque isso é um dos critérios pra dizer se um final é ruim ou bom, né? Porque pra gente dizer se é bom ou ruim, a gente tem que comparar com alguma coisa. Tu fala da questão de comparar finais. Que critério que tu diria que pra ti faz sentido na hora de dizer que um final é bom, é ruim? Pra ti, pro Dude mesmo, opinião. É porque eu penso muito assim, ó. A obra em si, no geral, ela tem seus altos e baixos, né? Assim como o Bleach, por exemplo, né? E às vezes o final, por mais simples que seja, se for feito no momento certo, ele vai ser um ótimo, excelente final. Eu tiro isso como exemplo por causa que Slamdunk é o maior exemplo pra mim, na minha opinião, que tem o melhor final de todos que eu li até hoje, em mangá, tá ligado? Porque o autor terminou o mangá na melhor parte do mangá, tá ligado? Tipo, no hype dos hypes, assim, que tava... O mangá, ele decidiu terminar, tá ligado? Tu explicou que ele é até um tanto inconclusivo, assim, né? Ele fica meio Não é que ele é aberto, um tanto inconclusivo. Né? O autor termina no momento certo, passando a mensagem certa que ele quer passar, e ao mesmo tempo ele deixa tudo setado pra caso ele queira voltar, ele pode voltar, sabe? Dava pra ter mais, né? Mas ele não quis. Pedro, vamos lá. O que seriam exemplos aí, cara? Bons finais, finais ruins pra ti? O que tu acha que
leva a tu considerar um final ruim? Vamos ver. Na verdade, pra mim, só de ter um final, eu já acho bom. Porque me incomoda bastante, ainda mais em animes, que normalmente a gente vê uma temporada de um anime e aí fica pra uma segunda, essa segunda nunca chega, né? Então me incomoda muito esse início de anime que nunca acaba. Ou animes muito longos também que ficam se estendendo, demora pra acabar. Dá um exemplo aí. Naruto, Bleach, apesar de eu não conhecer o final desses exemplos, justamente porque eu já me desgastei muito antes de chegar no final, então eu já fiquei cansado, porque estendeu tanto a história, coisas que, tipo, já podia ter sido finalizado antes, estendeu tanto que eu nem cheguei pra saber se o final é de fato ruim ou não. Eu gosto de anime com final e anime normalmente curto. Mesmo que o final não seja bom, sei lá, de forma geral, o pessoal chegou nesse consenso aí que não é bom, eu acho bom só pelo fato de ter um final. Entendi. Então, tendo final, eu já acho algo positivo, mesmo o final não sendo bom. Final bom, agora dando exemplo, cara, é o que eu falo toda hora eu falo isso na cúpula, né, é o de Devilman, cara. E que na verdade nem é o final, né, pra mim o final tinha que ter sido o episódio 9, porque o 10 desnecessário, então o final perfeito foi o de Devilman. Entendi. Porque o mangá até é outro, né, do antigo, tal, meio que uma releitura, né, que foi feita ali pelo... Sim. O Yuasa. Uhum. Mas tem mais algum exemplo bom, cara? Fullmetal, tu curte? Sei lá, Gurren Lagann, tu curtiu? Eu sei que tu assistiu pela gente aí. Gostou, não gostou? Gostei do final. Eu achei bastante interessante as reflexões que é feito. Todas as mensagens que teve Gurren Lagann, gostei. Eu gostei muito do final de Ushio Totoraki. Eu acho que pouca gente assistiu. Eu já vi. O Dude também já viu esse. Do final daquele anime. Já viu. Uhum. O garoto da Nossa, lança lá. Eu achei demais tudo que aconteceu da metade pro final. E não prolongou, né? Não arrastou. Até tem uma barriguinha no começo aí também, mas... Jojo também, se for pegar Jojo pelas partes... Segurou. Não, vou falar não vou comentar tudo, não. Tem que guardar aí. Vai virar um cast de Jojo por nada. Jojo, apesar de tem várias temporadas, são partes, né? E cada parte é uma história em si. Então, todas elas têm final. Então, se pegar a parte 1, tem o final da parte 1 e é legal. Tem o final da parte 2, é legal. A parte 3 não é legal, mas o final é legal. Então... Já deu aquela pontada. Pra ti, Helena, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue chegar num consenso aqui. O que tu acha sobre esse lance de comparar final? Ou tu acha que é sempre tão subjetivo assim a ponto de a gente não conseguir nem comparar nenhuma obra com outra? Vamos lá, o que tu me diz aí? Então, eu acho que comparar até é válido, mas desde que a gente compare dentro da mesma demografia e dentro dos mesmos gêneros. Porque eu acho injusto a gente comparar, por exemplo, uma obra que é um seinen que tenha, assim, discussões, filosofias muito profundas e comparar isso com o Slice of Life. Eu acho que são obras completamente diferentes, com tons completamente diferentes e que a gente tem que olhar de maneiras diferentes. Também essa diferença entre o que é semanal e o que é mensal. O Isayama, ele escreve mensal, né? Então, assim, o Araki também escreve JoJo há um tempão, e aí você fica com um cara que escreve várias coisas há muito tempo, e aí ele fica, em certo momento, um pouco alheio ao que ele escreveu lá no começo. Então, a gente levando em consideração que Shingeki é mensal e tem 40 e poucas páginas, às vezes ele pode não se recordar de algo que ele escreveu antes e não fazer um final do jeito que a gente, leitor, olha e tem, assim, um panorama muito mais claro do que ele ali que tá escrevendo, que tá envolvido com a história, que tá desenhando. Então, eu acho que eu concordo com o Pedro que é bom ter um final. Eu vejo a existência do final como uma coisa boa. A gente tava brincando, né, falando que é um dos finais já feitos, mas eu acho isso um ponto positivo. Ter um final é um ponto positivo. Eu acho que algumas coisas dentro do final de Shingeki foram positivas. Muita gente reclamando. Tem algumas coisas que não ficaram boas, tem outras que ficaram boas. Enfim, a gente vai falar sobre isso depois. Mas o final é aquele que o autor quer dar. Eu vejo assim, tem alguns finais que vão ser melhores pra gente, outros que vão ser piores, mas dentro de shonen, dentro de seinen, a gente vê um final bom, eu acredito, né? Como um final que pega tudo que você viu antes e culmina em um ápice, em um ponto. A gente quer viver a nossa vida pra gente atingir uma certa meta, um certo objetivo. E também a história, ela existe pra atingir um certo objetivo. No final, esse objetivo foi atingido? Eu penso assim,
Uma das obras que eu vejo que tem um bom final, que eu inclusive fiz uma crítica aqui, foi a de 91 Days. Eu não sei se vocês viram, mas é uma obra que pra mim tem um bom final, mesmo muita gente falando que o final é ruim. Outra que o Pedro comentou também, Naruto. Outra questão, porque ali o que a gente vê que é importante não é apenas o final, mas é o progresso. A caminhada dele em se tornar o Hokage, né? Em se tornar uma pessoa que seja reconhecida, que seja importante ou que seja amada por todas as outras pessoas. Muito clichê isso aí. A questão é o objetivo. É o objetivo. Pra mim, é o objetivo do autor. Qual era o objetivo no começo? O que ele apresentou pra você de problemática e no final? Como ele resolveu essa problemática? Se ele não resolveu, então aquilo dali não é um bom final. E também tem uma questão que a Helena falou, cara. Essa problemática, às vezes, pode ter sido desgastada no meio do caminho e o autor perde o rumo da obra, tá ligado? Como muitas vezes aconteceu. Já aconteceu em Bleach, por exemplo. A gente começa de uma maneira, na metade a gente tá de uma forma e no final o carrinho descarrilhou dos trilhos e, cara, tropeçou, tá ligado? E o Pedro tá lendo Bleach agora, né, Pedro? Então já tá sentindo. Sofrendo. Tô sofrendo, né? Tá pegando já, né? Mas, cara, só pra somar ali o lance da Helena, só uma coisa que eu acho que quando a gente fala de uma obra milionária, como é Shingeki no Kyojin, ou como é One Piece, ou como foi Naruto, como foi Bleach, são obras milionárias, né? Todos ficaram milionários, basicamente, né? Muito popular e tal. Então eu acho que jogar isso naquela de... ele não lembra o que ele escreveu no começo. Cara, ele tem uma equipe toda ali ajudando ele tem muita gente ali. Então, assim, eu acho que é justo ele ter feito alguma coisa no começo e depois ele não conseguiu dar a volta, né? Ou teve que dar a volta de um jeito meio zoado. Não tô falando de Shingeki especificamente, tá? Tô falando de qualquer obra aí. Então, isso é justo porque, como é que o cara vai saber onde ele vai chegar? Às vezes não é toda história que começa sabendo o seu fim, né? Ou então, até sabe o fim, mas não sabe exatamente como é que vai ser todo o meio. E às vezes ele dá uma patinada no meio e depois isso atrapalha o fim, porque como é que tu vai ligar, né? Uma coisa na outra. Mas tem uma equipe envolvida, então eu acho que, assim, jogar isso de desgaste e já faz muito tempo que tá escrevendo, eu não acho justo, né? Se estivéssemos falando de um quadrinho que o Pedro tá fazendo ali pros membros internos da cúpula ler só, que ele faz ali sem acompanhamento editorial, ele mesmo faz o tempo dele, ele faz tudo sozinho, é outra coisa, né? Então eu acho que, beleza, nesse ponto sim. Porém, eu concordo que ter um final eu acho que é importante e eu acho que a mensagem, que era o que eu ia falar na minha hora que a Helena trouxe, a mensagem é o mais importante aqui. O que essa obra quis levantar pra mim? Qual é a moral da história? Né? O que eu aprendi aqui, entre aspas, né? O que Shingeki ou o que One Piece, o que Naruto vai me ensinar? Usando até o exemplo de Naruto, eu acho que a gente conversou isso faz muito tempo aqui, mas por que eu acho um final ruim? Porque a história inteira é o lance de esforço, mesmo se tu não é o escolhido, tu vai resolver na base do esforço e do trabalho duro, né? E é o que o Naruto faz até o final da Grande Guerra, quando a gente descobre que na verdade ele é o escolhido, e ele tem o passado ali, e ele tem um poder interno, e ele resolve o problema por causa disso. Então, por isso que pra mim é um final ruim. Mas, enfim, um final bom pra mim, por exemplo, né, o Gurren Lagann, que eu citei, né, antes aí, até perguntei pra todo mundo, porque eu acho ótimo porque, cara, tem muitos problemas, é óbvio que tem muitos problemas no anime, só porque eu acho que ele culmina tudo aquilo que ele se propõe a entregar ao longo dele inteiro, e ele te entrega num clímax, num hype que é a ideia do anime, é anime do hype aqui, o Gurren Lagann, né, então ele te entrega no hype, traz uma mensagem, né, que é também essa, como o Pedro falou, né, esse clichêzão de você consegue, né? Quase, não vou dizer que é um poder amizade, mas é um poder de se você acredita, você vai conseguir, né? Quase isso que é o poder da espiral. Então, quando traz isso, que conversou a obra inteira, traz no final, fica muito legal, né? Ou então em Fullmetal, quando a gente tem aquela cena onde a gente tem o começo da história, onde um dá a perna pro outro sobreviver numa armadura e depois o outro devolve a armadura pro outro recuperar o braço lá e ele conseguir batalhar e derrotar o vilão, que foi a causa dessa parada toda. Então eu acho isso muito legal, sabe? Quando eles pegam esse começo e puxa lá de volta. E isso só acontece em obras mais curtas, assim, eu acho, né? Obras muito longas, fica difícil. O autor pode até tentar, né? Mas fica foda, pro cara, né, cara? Pescar, velho. Fica foda. Só porque a gente tem obras como One Piece, por exemplo, né? Aquele puta furo que o pessoal fala do Shanks perder o braço pra um rei dos mares lá no primeiro episódio. Que sentido tem aquilo? O Shanks não era pra ser super forte? Ou sei lá,
sabe? Enfim, mas aí a gente podia dar voltas infinitas aqui, mas eu acho que deu pra ter uma noção aqui e agora a gente vai entrar na pauta de verdade, gente. Eu acho que eu tô muito curioso aí pra ouvir a opinião destrinchada de vocês. Bom, gente, então vamos começar aí com uma opinião que já foi largada aí no começo do teste como negativa, né? Ou não. Vamos ver. Dude, traz aí, cara. Qual seria uma impressão tua geral sobre o final de Shingeki, assim? Tipo, o desfecho ali, te agradou, não te agradou? Enfim, o conjunto... Cara, sei lá. Vamos lá, traz tua opinião aí. Então, sem entrar muito em detalhes, é um final que ele me agradou em muitas partes, mas me desagradou pelo fato do autor não ter explorado muitas outras coisas que ele poderia ter explorado, né? Se ele tivesse, tipo, meio que trabalhado um pouco mais em cada ponto, né? Apesar de ele ser um mangá mensal que a gente pode considerar de longo pelo tamanho de cada capítulo, que é 40 e poucos e tudo mais, eu considero um final medianamente bom, mas eu sempre tenho uma visão de que o final é muito influenciado por tudo que foi, sabe? Porque geralmente eu olho uma obra não no contexto final, é no contexto geral, sabe? Às vezes, por exemplo, o autor se perdeu no meio, como em Bleach, e ele vai levando, desgastando, chega no final, tu pega no contexto geral, tu sabe que a obra tá um pouco ruim, porque a partir desse ponto ele viajou demais, ele fez esses 3 arcos aqui, mas Shingeki, ele se manteve constante em todos os momentos, sabe? Acho que tanto da primeira, segunda, terceira, quarta temporada, até mesmo no mangá, foi só em alguns pontos específicos do final que ele deu uma desandada, até porque eu tenho essa noção de que ele fez algo muito grande, sabe? Então é difícil tu manter a constância de algo tão grande como foi Shingeki. E tu diz grande dentro da história, a proporção que tomou, ou como nós, leitores, de fora, víamos essa obra e a popularidade dela? Eu não entendi isso. Não, é a visão, tipo assim, é uma obra que é muito famosa, sabe? Tá. E quando é muito famosa, atinge muitas pessoas. Tá. E, obviamente, pela escala que a história leva, ela vai crescendo, porque, tipo, tu tem que começar a explicar de onde é que vem o Titã, essa motivação de tal personagem, isso, aquilo. E quando tu atinge um público muito grande, cara, é impossível tu agradar todo mundo. Impossível. Às vezes eu até pergunto, será que tem que explicar? Esse é um ponto também, né? Depois a gente pode aprofundar sobre isso, é um ponto até que a gente né? já falou algumas vezes aqui no cast, André, que foda, às vezes eu né? prefiro que o cara não explique, porque quando o cara explica, eu vou querer saber mais, sabe? Mas quanto mais explica, mais tem que explicar. Então não adianta ficar explicando. Pois é uma é. explicação eterna. Exato, tu começa a se interessar mais e aquela história, quando tu vê que a pessoa se preocupa em explicar, tu sente que beleza, não, ele pensou nisso então, né? Ele teve uma... Não foi uma coisa lógica. que tipo, existem pessoas peladas gigantes correndo. Não foi isso, ele pensou, entendeu? Mas assim, como eu tava falando, Shingeki é uma obra que ficou muito conhecida, ela é gigante, ela é enorme. E a partir do ponto que tu tem todo esse público voltado para essa obra, o autor, obviamente, vai ter que tomar um pouco mais de cuidado se quiser manter uma audiência muito grande, né? Ou às vezes o autor não tá nem aí, ele só quer escrever a história dele, sabe? Pois é, tu acha que ele se preocupa, no Isayama aqui, tu acha que ele se preocupa muito com o apelo popular? Eu acho que sim, cara. A gente viu um documentário nas lives da Twitch aí, fica aí pessoal toda quarta às 20 horas. A gente viu um documentário do Takehiko Inoue, que falava sobre os dias que ele publicava o Vagabond semanalmente, né? E é o cara do Slandunk do de elogio antes que é também. o cara do Slandunk que eu falei antes, que o cara é um deus, mano. O André sentiu na pele como é que é o cara, velho. O cara é um artista 100%, mano. Então eu acho que, tipo assim, preocupação com a história deve ter tido a todo momento, sabe? Então, tipo, pô, como é que a gente conecta esse ponto com tal ponto sem perder muito a concordância, refaz isso aqui, faz isso aqui e tudo mais e tal. E eu acho que, tipo assim, dado a proporção que a obra tomou, cara, não teria como agradar todo mundo, cara. Mas eu acredito que ele fez um puta trabalho por ter mantido essa constância por mais tempo que outros mangakas, sabe? Eu sei que teve um pessoal que fez muita piada dizendo, nossa, que final lixo, nossa, que final isso. É porque, pô, não agradou, né, cara? Mas por não agradar o final, tu vai descarregar tudo, toda a obra que veio antes, cara. Tudo aquilo que veio antes, cara, que fez toda essa obra ser o que ela é, de toda a atenção que ela tomou, cara. Se a gente for pegar a primeira, segunda, terceira, quarta temporada aí, cara, foram exemplares, mano. Foram muito acima de 9, assim, sem querer dar muita nota. E se fosse pra martelar, então, tipo, entre ruim, médio, bom e muito bom, o que tu botar? Ou ótimo. Ah, cara, Shingeki é muito bom. Não, o final, tô falando do final só. O final? É. Eu diria que é bom, cara. Bom. Já vi obras virem num hype e se desgastarem muito mais, cara. Então, pra ti, não cortou, tipo, o hype do que foi, né? O resto.
Tu não te cortou. Sim, é como eu falei, cara. Ele poderia ter explorado outras coisas, tá ligado? Mas foi um final bom. Não diminuiu o resto de Shingeki pra ti. Nem um pouco, mano. Entendi. Nem um pouco. Pra ti, Helena, vamos lá, desenvolve um pouco pra gente aí. Tu que é uma grande fã de Shingeki, sempre deixou isso muito claro. A maior fã brasileira de Shingeki. E de Jojo. Não, depois da Gabi Xavier, né? Não, eu sou mais de Jojo, com certeza. Mas eu concordo com o Dude, eu acho que o final, ele não foi isso tudo, mas foi um final com bons pontos positivos. Algumas coisas que o pessoal reclamou, assim, pra mim, não teve problema nenhum. Falando mais especificamente, quando a gente fala, por exemplo, da questão do parasita, teve muita gente que falou assim, pô, mas de onde isso veio? Por que tá aí? Ele não explicou nada. Mas assim, por que a gente tá aqui, gente? Quem criou a gente? As coisas surgiram do nada. Nossa, foi além. Aí fosse além, né? Meu amigo. Então, assim, essa questão de explicar a origem, às vezes uma explicação muito detalhada da origem pode, na verdade, levar a um ponto em que nada faz sentido. Então, não adianta explicar demais. Agora, os personagens, de fato, precisam manter coerência com aquilo que ele apresentou anteriormente. Isso ok. Agora, a explicação da origem não vejo problema nenhum. Também outras questões foram apontadas, né? Mas assim, eu já esperava esse final. Eu já esperava. E eu acho que alguns fãs também da obra já esperavam. Muita gente comparou o final com o de Code Geass, né? Que seria esse sacrifício do Eren em prol de alguma coisa maior. Ah, é. Mas... Não do Eren. Não do Eren. Não do Eren. Podemos falar melhor sobre isso depois. Mas... eu não acho, assim, eu não acho que foi igual, não acho que é parecido, mas não é horrível, gente, não é horrível. Fechou a obra, terminou a obra e tudo que a obra foi até então, caramba, eu já recomendava pra todo mundo, já saí recomendando pra todo mundo e nem tinha terminado, então eu acho que tudo valeu a pena até aqui. Se você não gostou, faz uma obra pra você, faz um final pra você, não vem escreve com lá. essa, não vem com essa, não vem com essa. Aí já Vem com Não essa, vem né, com né? essa não vem com essa não. Esse argumento é o argumento mais... Não gostou, faz melhor, é aquela, né? Tá. É argumento de fã, né? Argumento de fã é foda, mano. Ai, mas eu tô brincando. Vocês sabem que, realmente, de fato, não foi o melhor final que ele poderia fazer. Eu acho que precisava de um pouco mais de tempo. Algumas coisas que ele desenvolveu ali, principalmente com relação a Ymir, eu vejo que essa questão da Ymir e da paixão que ele colocou ali no final, precisava de mais desenvolvimento. Eu acho que aquilo dali foi meio a cartada ali que ele puxou do nada pra resolver a situação. A gente sabe que ele poderia fazer melhor do que aquilo. Ô, Helena, tu sabe qual foi o problema de Mir? Amar demais. Essa aí todo mundo Tinha certeza. Todo mano. mundo viu Meu rolando Deus. essa aí. Pausou o cast pra largar essa, mano. Mas, cara, Pedro, vamos lá. Vamos ver agora se tu consegue trazer algum ponto de vista. Porque eu entendi, pelo que eu entendi aí do Dude e da Helena, foi um bom. Não foi um muito bom, mas foi um bom, é isso? Exatamente. Sim, Foi um bom. Pra mim também foi bom. Vou pegar agora 2 pontos que o Dude e a Helena falou. Primeiro, o Dude falou da grandeza. Mas eu vou trazer um lado diferente da grandeza da obra. Eu acho que o Yuasa meio que se perdeu na grandeza da discussão. O Yuasa? Yuasa. O Isayama. É que a gente falou de Yuasa também. O Isayama, ele meio que se perdeu no tamanho da discussão que ele criou. E aí, pra ele tentar resolver essa discussão, ele meio que se traiu. Porque ele criou um negócio tão grande, uma discussão tão grande, tão rica. O Eren tá certo, o Eren tá errado, os Marlianos estão certo, sei lá quem tá certo, quem tá errado. Todo mundo tinha um ponto de vista e todo mundo tinha um ponto de vista válido. E aí, meio que ele se traiu no meio do caminho, porque ele acabou trabalhando as coisas muito corrido nesse final. Tudo aquilo que ele veio estabelecendo com calma, devagar, bem construído, nesse final foi tudo muito corrido, tudo. Você vê que ele puxou umas coisas da cartola, assim, que você fala, mano, de onde saiu essas coisas, né? E é isso que eu falo de narrativa. Narrativamente falando, foi fraco esse final. Os últimos 2, 3 capítulos, teve muita coisinha, assim, que veio, incomodou, que não incomodou a obra inteira, incomodou esses 3 capítulos. Mas o final em si, do Eren se sacrificar e tudo mais, é ok, cara. Isso
é esperado uma obra de shounen, né? Então, ó, eu acho que foi 100% plausível com aquilo que talvez ele queria. Porque, querendo ou não, desde o começo de Shingeki, o Eren é o protagonista, pô. O Eren, se for pensar do ponto de vista do autor, ele escreveu o Eren, ele tem um carinho pro Eren. Então, talvez pra ele transformar o Eren num vilão e matar o Eren no final, seria algo difícil pra ele fazer. Então, esperar que o Eren, na verdade, fosse um herói, era algo esperado. Apesar que, dado o andar da carruagem até, sei lá, uns 5 capítulos, 5, 10 capítulos antes, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu esperava que, de fato, o Eren fosse um vilão mesmo e que ia acabar Mas, assim. no caso, pra ti, o final dele, ele foi um herói. É isso que tu tá falando? Não, a narrativa quer que a gente compre isso. Isso. O Isayama ele tentou trazer pra esse lado, mas... Exatamente. Aí, se ele é ou não, aí já é uma outra discussão, né? Tu acha que funcionou? Tu acha que não funcionou? Eu acho que não, mano. Era melhor. Tá. Eu, assim, dá pra comprar a ideia, beleza, eu compro a ideia, ele me vendeu a ideia que ele é herói, beleza, comprei, mas foi mal construído isso, entendeu? Poderia ter sido melhor. Teve aquele lance do flashback, me incomodou demais, cara, isso é uma coisa que eu não gosto de flashback. Nossa, o Isayama nunca usou flashback nesse caramba, e ele no finalzinho ele manda um flashback falando que ele contou a história pra todo mundo do plano dele, que na verdade não era herói, que não sei o que, né? Cara... Eu falo, mano... Você vai me largar uma dessa no último capítulo, bicho? Até agora você não fez, você vai me vir com flashback. É complicadíssimo. Então, Não, porque eu implantei aqui essa memória neles que quando eu morresse eu ia virar amiguinho de todo mundo no final. Eu entendeu, achei né? delicado essa parte do final, porque assim... Sempre que tem essas coisas... Primeiro que tem viagem temporal, eu já viro a cara, né? Eu já fico assim... É pegadíssimo, Eu já fico, viagem cara... no tempo. Mas aí o que eu fiz? Beleza. Primeiro que ali em Shingeki a gente tem aquele lance tipo Dark, né? Quem assistiu Dark aqui tá ligado. Que é aquele lance que tudo acontece ao mesmo tempo, né? O passado, o presente e o futuro e tal. Não dá pra Na cabeça entender. do Eren. Ninguém vai entender. Ninguém vai entender porra nenhuma. Não é só na cabeça do Eren. É em tudo, né? Porque... Senão a gente cai no clássico paradoxo, né? E aqui eu não vou entrar nisso de novo, mais uma vez. Então, cara, então beleza. É uma linha que tá sempre acontecendo e tal. Não entendo como que essa linha pode mudar. Se é que aquela coisa tá sempre acontecendo. Não entendi em Dark, não vou entender aqui. Mas eu caguei. Eu assim, beleza, foda-se. Não vou prestar atenção nisso. só seguir o fluxo. Eu assim, não, beleza, aceitei. Como 99% das pessoas devem ter feito. E eu vou tocar ficha. E aí, a gente começou... E quando entrou esse flashback aí, cara... Eu comecei a sentir que... Eu não sei, cara, porque parece que em entrevistas passadas, o Isayama, ele tinha falado que ele pretendia dar um final amargo pra Shingeki, né? Um final triste, um final, assim... Ele falou que seria agridoce. Mas não foi, né? Não foi, Ele tentou, isso é fato. ele tentou puxar bem pro doce, né? Bastante pro doce, nesse agridoce aí. O azedo era os 80%, né? Que esqueceram, Whatever, basicamente, né? Whatever, mano. Exato. Então, assim, eu acho que... Talvez tenha sido uma pressão editorial, talvez, tipo, pô, tu vai terminar com um vilão, né? Vamos trazer esse cara de volta, né? Vamos tentar fazer alguma coisa. Que tá um flashback de memória. Comentaram que tinha mais de um final, tipo, tinha vários finais e aí ele, pô, vou escolher um desses. E aí... O que eu vi, eu tava vendo ontem uma notícia sobre que o editor, eu acho, deu uma entrevista. Na verdade, o final era aquele, o desfecho do Eren. O que seria diferente seria o time skip pós-Eren, entendeu? Na verdade, esse sim o Isayama não tinha tanta certeza de como ele faria. Mas o desfecho, desfecho do Eren ser herói e tudo mais, isso... Mas é o que pesa mais realmente ali, até na interpretação das pessoas, cara. Nesse final ali, do pós-morte do Eren, é justamente o pessoal achar... Né, que como a Helena bem colocou antes, ela até se posicionou contra isso, achar que é um final de Code Geass, né? Achar que é um final onde nós temos um personagem, né, que se sacrifica em prol do todo. E não é, cara, não é. O Eren foi 100% egoísta, ele queria fazer o dele. Ele cagou pra todo mundo, né? Ele fez o genocídio dele lá pra que os amigos dele virassem os heróis dos que sobrassem, né? E eu não tô entrando aqui no mérito de ser certo ou errado, porque dentro da narrativa dele, cara, é um mundo maluco do cacete, né? O que justifica isso ser errado, mas o antigo rei ter feito todo mundo morrer lá, né? Acho que é o rei 45, não lembro agora. 45º, sei lá. Ele usou o Titã Fundador o Fritz, né? Ele fez todo mundo esquecer, né, que como é que funcionava o mundo e tal, e todo mundo viver em Parades. E viver ali até a morte, sabe?
Tem uma parte lá que quem na verdade mandou o Eren matar a rainha, quem mandou o pai do Eren matar a rainha foi o Eren, né? Por causa daquela parada do tipo, eu tô vivendo o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. E daí tem uma página lá dos capítulos que eu até anotei aqui pra falar pra vocês, que é uma frase da rainha, né? Que ela falou a respeito da, tipo, pô, o povo lá de fora, o teu povo tá lá e tudo mais, e você está aqui dentro, por que tu não vai lutar? Por que tipo, tu não se impõe lá fora? Aí ela fala assim, se simplesmente fingirmos ignorância e aceitarmos a fúria do mundo morrendo, nós, o povo de Eldia, poderemos acabar com tudo. E meio que isso é que gera a fúria do Eren, sabe? Tipo, ela tá aceitando a dor do mundo. Isso. Daí o Eren fica puto, não, vamos botar toda a ira pra fora, cara. Vamos pisotear os caras, porque a gente tá sendo pisoteado, sabe? Ele meio que... Mas aí tá certo. Teve um pessoal que meio que falou, nossa, ele é tipo Jesus Cristo, ele tá libertando o povo dele. Ele meio que seguiu um caminho inverso, porque se continuasse daquela maneira, o povo dele, o povo do Eren, tipo, da ilha ali, ia viver aquilo por mais, sei lá, 2000 anos, tá ligado? Então, tipo, ele pegou e seguiu o caminho inverso total, tá ligado? Mas o caminho merda do Eren no final, de deixar 20%, ainda continua gerando esse ciclo ainda, porque sobrou Mardelianos, eles vão querer se vingar. Então não adiantou nada. Né? Acho que essa é a moral. Só porque vocês conseguem perceber como o tal do final agridoce não puxou isso? Pareceu que ficou tudo. Pareceu que ficou tudo muito bem, né? Então pareceu que realmente o Eren foi o herói, sabe? E eu discordo completamente disso. Eu não tô dizendo aqui se ele tá certo ou errado. Né? Eu não sou o Eren, eu não vivi dentro das paredes e sendo pisoteado pelo mundo e quis pisotear todo mundo de volta, né? Não é isso. Não tô entrando no mérito de ser certo e errado, mas eu acho que discutiu pouco, sabe? Discutiu esse lance de... O que sobrou depois, esses 20%, pô, porque até rola, tem uns 2, 3 quadros assim falando, pô, mas tu pisoteou até a natureza, tu pisoteou até os animais. Os 20% vão sobreviver como, cara? O que eles vão fazer? E afinal, o que é esse 20%? Porque nunca ficou tão claro assim como é que é a geografia do mundo inteiro de Shingeki no Kyojin, né? Eu acho até engraçado que quando acontece aquela cena lá que ele encosta no irmão dele e começa todo aquele processo das muralhas se desfazendo, eu pensei na minha cabeça, pô, tu quer salvar o teu povo? E do nada, a cidade inteira é invadida por titãs e as pessoas começam a morrer. Eu pensei, pô, mano, teu povo tá morrendo enquanto tu tá tentando salvar eles, tá ligado? Mas... Aí a marcha até o outro continente destruiu mais pessoas, tá ligado? Pois então, é. tipo, foda-se o povo dele. Parece que ele tá só passando a vassoura. Mas eu vou fazer advogado do diabo aqui. Eu vou fazer advogado do diabo. E vou comentar uma questão. Porque desde o começo ele falava que ele tava lutando por liberdade. E a liberdade ali... no começo pra gente, era a libertação dos Eldianos da condição de se tornar em Titã. Então, isso foi resolvido. E eu acho que esse foi um ponto positivo. Eles não vão se tornar mais titãs. Então, apesar da discussão não terminar ali com relação ao ciclo de ódio que foi formado e que foi aberto, o primeiro questionamento, que era a libertação deles da condição de Titã, foi resolvido. Então, o fato de ele ter aberto muito e ter feito vários questionamentos foi o que tornou difícil de terminar a obra. Porque ele não fecha todos os questionamentos que ele levanta de maneira sólida. Mas o primeiro, aquele que a gente viu lá no começo, que tem cara de shonen, foi fechado. Ele acabou com os titãs. O problema é que o que acabou, na verdade, foi a Ymir, né? E a motivação da Ymir era porque ela amava o Rei Fritz. E aí, a hora que o Armin pergunta pro Eren, o Eren fala, só a Ymir sabe. Só a Ymir sabe. É complicado, né, cara? Porque faltou tempo, né, cara? Como vocês falaram antes, eu acho que faltou um pouco. Não, nem faltou tempo, né? Eu acho que o Isayama se perdeu, porque tempo talvez ele tinha. Você acha que os caras não queriam fazer mais capítulos, publicar mais? Eu É acho que assim, difícil. cara, é que não sobrou tempo pra ele trazer um novo ponto de vista pra história. Eu vou explicar. Quando a gente começa Shingeki no Kyojin, eu concordo plenamente que o Eren é o personagem principal e o protagonista da história. Perfeito. Porque é ele quem move a trama, ele quem toma as ações, né? E a gente vê a história do ponto de vista dele. Concordo, perfeito. Com o passar das temporadas, até o final da terceira, mais ou menos, a gente vê a transformação do Eren de um protagonista pra uma ferramenta. Ele não faz mais nada. Ele tá sendo usado, basicamente. Né? Ele tá... Não, mas ele não decide mais as coisas, né? Quem decide é o esquadrão, é a política, tal. Então, muda o ponto de vista da história. A narrativa muda por conta disso também. E no final, de novo, mais uma vez... Aí o problema é que depois da terceira temporada, o Isayama introduz Marley e a Gabi, sei lá, era pra ser o novo Eren.
Só que é impossível tu sentir o que tu sentir pelo Eren sentir pela Gabi. É impossível. Tu tem que ter assim, Em tão pouco tempo, né? Não dá. Tipo assim, eu entendo. Eu entendo que ela era pra ser o Eren, e eu entendo que faz sentido que ela tenha raiva, e que ela pode se justificar por ter matado personagens ali que são os amigos e tal, beleza. Eu consigo entender as coisas, mas não me convenceu, sabe? É difícil, não entrou... Isso, o sentimento não veio, sabe? E mais uma vez a gente volta pra Ymir, então eu fiz toda essa volta pra chegar na Ymir. Porque, no fim, a Ymir apareceu no final, bem no final, né? Que é ela que fazia os titãs ali e tal, naquele lance de parado no tempo, e ela que fazia os titãs e não sei o quê. E ela, na verdade, amava o Rei Fritz. E tá, André, mas existem pessoas que amam pessoas ruins. Beleza, eu sei que existem. Mas eu acho que a gente tinha que ter entendido um pouco melhor aquilo. Um pouquinho, um pouquinho mais de coisa pra comprar esse amor, e né? principalmente, porque quando ele fala, porque foi a Mikasa que despertou isso nela. Mas, narrativamente falando, não deu pra entender. A gente tá procurando isso. O Isayama não escreveu isso. A gente tá buscando que foi isso, sabe? Que foi esse amor e ela viu o Eren e a Mikasa conseguiu sair dessas rédeas do amor e matou o seu amor pra acabar com a destruição, então a Ymir fez a mesma coisa. É que teve bastante gente comparando o Ymir com o Mikasa, sabe? Então, exato. Tipo... Não, mas eu acho que é esse o ponto. Mas nós estamos fazendo isso, e Isayama não fez diretamente, entendeu? Então a gente tá procurando coisas aqui, eu acho que mais páginas resolveriam, sei lá. É isso que eu falei com que ele se traiu, né, durante a discussão dele. Ele se perdeu em tudo, ele criou um negócio tão grande que ele se perdeu. Ele não soube dar continuidade pra aquilo, ele não soube finalizar. Ficou uns negócios muito bagunçados, cara. Aquele negócio do titã voador, do avião ter 3 dias pra botar um avião pra voar, e você fica, mano, por que demora tanto pra um avião voar? Da onde você titã voador? Qual que é a extensão do... Parece que os titãs pisotearam a Terra rapidinho, mano. Tipo, não foi um negócio demorado. Pô, a Terra tem o quê? Porque o mundo deles tem acho que uma dimensão diferente. Os continentes são, tipo, todos um só. Mas será claro que tem isso, né? Esse é o ponto, então, né? ficou Esse é o ponto, né? Ficou tudo muito vago esse final, senão foi muito Eu corrido. acho que assim, ó, ele resolveria muito dos problemas do final assim, mas eu não tô tacando pedra no contexto geral do anime. Eu gosto ainda bastante de Shingeki. Eu acho que ele deveria ter dado um arco pra Ymir, dado a narrativa do ponto de vista dela, assim. A gente ter sentido, tipo, quais foram as frustrações de Ymir, o que ela passou com o rei, tá ligado? O que aconteceu, tá ligado? Ela tentando talvez explorar o poder dos titãs, tentando entender como é que, de onde é que vem tudo isso, porque tem todo um conto mágico que era passado pro povo da Ymir com a maçã e o demônio na frente dela, mas na verdade a gente sabe que ela tava ali, acusaram ela de roubo, ela fugiu pra floresta, tropeçou, caiu dentro de uma árvore, uma lombriga pegou ela e ela, pronto, ela virou a titã das titãs, que virou tipo a mulher do rei, e daí ela morre com uma lançada, né, velho? Que isso aí foi a coisa mais merda que eu a parte mais merda, na minha opinião, é essa parte da lança, cara, porque ela tem o poder de todos os titãs ali e ela morre com uma lança. Isso não faz sentido nenhum, tá ligado? Sendo que o poder do titã, um deles é a regeneração. Eu até, nesse ponto específico, eu tô mais com a Helena no sentido de que não precisa explicar, né? A origem, a lombriga, tá? O parasita, beleza. O problema é que ele se deu ao trabalho de explicar bastante coisa, né? E quando ele começa a explicar bastante coisa, as poucas coisas que não são explicadas parece que faz falta, né, cara? Então, sei lá, eu acho que é um pouco disso. É porque todas as vezes que a gente viu a Ymir nos caminhos, ela tava quieta e tava todo mundo conversando e ela só quieta olhando. E aí, no final, ela que é o ponto-chave pra tudo, sendo que ela não falou quase nada no mangá inteiro. Exato. Então, e o grande desfecho é o tal do amor pela Mikasa e o Eren, que é um amor muito esquisito, porque, beleza, de novo, nós temos a Mikasa, que pode ser uma pessoa que não gosta que gosta de uma pessoa loucamente, essa pessoa cagou pra ela. Que foi o que o Eren fez, ele basicamente cagou pra ela o anime inteiro. Aí chega no final, eu amo ela. E lá naquela cena que ele tá conversando com o Armin, ele cai e ele fala, não, mas a Mikasa tem que me amar por pelo menos 10 anos antes de achar outra pessoa. Sei lá, cara. Não, foi bem isso. Nossa, isso aí foi bem merda. Eu não consigo, porque, tipo, em momento algum, o Eren esboçou isso. Né? Não houve aquele momento de conflito do personagem. E eu vi pessoas tentando justificar que, mas ele não era mais ele, porque ele tava vendo tudo ao mesmo tempo, e... Tá, pode ser, mas sei lá, parece que faltou o autor falar isso, entendeu? Sim, então, tudo que acontece, todos esses pontos que a gente tá levantando que são negativos, tudo é justificável. Tudo tá ali
na história. A gente consegue achar uma justificativa. A gente tá procurando, no caso. Né? O problema é que ficou ruim. Então, Ele assim... não deixou claro. Então a gente não pode ficar imaginando, né? A gente não tem bola de cristal. Não, mas a gente tá tendo que ficar imaginando. Esse é o problema. O Isayama criou uma narrativa tão boa, tão rica, ele puxando o final da história com começo e vai e volta, não sei o que, pra entregar um final desse, mano, aí você fica tipo... É foda. É porque Shingeki, ele é criado sempre nas perguntas no começo. Pergunta disso, da onde é que vem isso, de onde é que vem isso. Quando ele começa a responder, ele meio que dá uma tropeçada nas respostas, né? E tipo, ele acaba se perdendo um pouco. Eu acho que o principal motivo de ter tido incoerência um pouco no final, às vezes, é também porque trabalhar viagem no tempo é um negócio muito complicado, velho. Muito complicado. Várias obras trabalham essa questão e, tipo, às vezes é preferível tu nem citar muito e nem botar muita importância nisso, porque, cara, viagem no tempo é tipo, eu sou o passado, presente e futuro. Pô, se tu é o passado, presente e futuro, como é que tu não vai ter achado outra solução pro futuro, sabe? Não, só tem essa solução, não tem outra solução. Eu preciso atropelar todo mundo, velho. Mas eu acho que o erro não é a viagem no tempo. Porque a situação em que ele volta com o Zeke, ele mostra as coisas pro Zeke, aquela situação ali, eu gostei muito. Eu achei que foi muito, assim, boa narrativamente falando. Eu gosto do personagem do Zeke, eu acho que o ponto do Zeke foi muito bem construído ao longo da narrativa. Eu acho que o problema não é a viagem no tempo. O problema é como finalizou a questão dessa viagem no tempo. O problema é realmente a finalização. Tinha que ter mais tempo para poder a gente ver a Ymir, ver qual é a motivação da Ymir, ver o porquê que a Ymir se deixou ser morta, em caso ela tenha se deixado ser morta de fato. Enfim, tinha que ficar tudo claro ali. Assim como ele sempre fez pra gente desde o começo. A questão é que não ficou. Então é diferente de tudo que ele tinha feito antes. É por isso que a gente tá tendo esse estranhamento. E na verdade, ele nunca deu 100% das respostas, né? Então me pergunto até que ponto ele já tinha tudo isso formulado na cabeça, né? Porque em Shingeki, como o Dude bem colocou antes, ele sempre trilhou em cima do mistério, né? Então tu queria ver mais porque tu quer entender. O pessoal vê o anime e vai pro mangá porque quer saber o que tá acontecendo, não entende nada. Todo mundo quer saber de onde é que vem os titãs. Exato. Então... vem de uma lombriga lá no meio da árvore. E, foda, cara, né? É complicado porque... Dude, deixa a lombriga. Eu acho que tem duas... Lombriga nem me incomodou nada. Tem duas coisas que complicam pra mim aí. Porque uma obra que se solidifica e prende por conta do mistério, a hora que começa a explicar o mistério, será que é quando ela se perde, né? E isso tá atrelado ao quê? Pra mim tá atrelado à expectativa. Então a gente cria nossas próprias expectativas. Eu criei minhas próprias expectativas. Então, eu não sei até que ponto, Resumo, né? Enche o cu de teoria e fica decepcionado com o final. Tipo, a gente tem que ficar procurando. Só que assim, muita gente ainda gostou, cara. Então eu realmente queria ter esse papo com vocês pra gente poder tentar entender, né? Esse lance de gostou, não gostou. E acho que a gente deixou claro já o que a gente gostou aqui. Mas um ponto bem forte que eu senti, que eu acho que vale a pena a gente falar sobre dois personagens específicos, que foram os que mais impactantes, assim, nas decisões finais, foram o Eren e o Armin. Eu vi que muita gente estava acusando eles de incoerência narrativa, né? Incoerência de construção do personagem, que não fez sentido eles tomarem as ações que tomaram, né? E eu queria saber se vocês concordam ou discordam disso, né? Se vocês acham, podemos falar um pouco sobre o Eren, aproveitando o gancho aqui. Eu acho que o Eren não tá incoerente, não. Assim, a minha opinião sobre o Eren não é a de incoerência, porque desde o começo a gente vê, e isso também já é deixado claro com o Kruger, que ele fala que a intenção dele é proteger quem tá perto dele. Que no caso é o Armin e a Mikasa. Então, pra mim já fica claro que ele mataria o mundo todo se fosse preciso por causa deles. Então, desde o começo ele protege a Mikasa matando lá os caras que tentam pegar ela, né? Que a gente vê ali que a família da Mikasa morre. E aí ele mata os caras, ele sozinho, uma criança, mata os dois e leva a Mikasa pra casa dele. A gente vê ele que ele protege ela o tempo todo, tenta ser mais forte pra poder proteger ela, e o Armin não gosta de quando ela é mais forte do que ele. Eu acho que, inclusive, por esse sentimento de tentar proteger. Então, pra mim, fica muito claro que ele iria matar todo mundo se ele precisasse. Eu também concordo com a Helena. Entre Armin... Na verdade, o problema é sempre com o final, né? Eu achei a
narrativamente o Eren falando coerente até o último capítulo. Naquele virada de página de capítulo, aí eu já fiquei... Em que ponto, exatamente? Estranho, né? Principalmente o ponto que ele fala que ama Mikasa, né? Então isso ficou incoerente, porque em nenhum momento parecia que ele amava. Tipo, ele amava ela como uma amiga, no caso. Parecia pra mim, sempre ficou muito claro isso. Agora, amar como pessoa, acho que não. Mas questão de coerência com ele, igual a Helena tá falando, esse lance do Tatakai, né? Eu acho que isso, na verdade... Isso ficou claro, né? Na verdade, ele até fez uma rima narrativa que era ele falando com ele no espelho, né? Falando Tatakai, que era pra ele... Porque senão ele ia ficar doido, né? Pô? Porque o plano dele era matar todo mundo. Apesar que ele não queria isso, ele tava falando isso pra ele mesmo, pra dar forças pra ele. Então, no fundo, ali já era uma dica. Ele era bom. Ele tava tentando fazer o melhor que ele podia da cabeça dele, né, no caso. Até porque é uma decisão muito difícil de matar, tipo, praticamente 80% da população, né, e não sentir nada, né, velho? Eu acho que nesse ponto, eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala ele é bom. Não, ele é um puta pau no cu, né? Agora, não. Dentro do que ele... na cabeça dentro dele, do que ele queria fazer... dentro do que ele queria fazer, ele tomou as ações necessárias pra isso, né? Mas, enfim... Sim. Segue também nessa linha do tu acha que o Eren não te estranhou, sim, a decisão dele e tal? O que tu acha? Cara, eu acho que faz um pouco de sentido, só que ele é um pouco extremista, né? Só um pouquinho. É só um pouquinho, só um atisquinho, né? Mas é porque eu sei que depois que eles encontraram o mar e foram pro outro continente disfarçados ver como é que é o povo de lá, e ele viu como é a civilização lá, como são as pessoas e o ódio que esse povo tem da ilha... Eu acredito que ali ele viu que não tinha mais escapatória, sabe? Não teria outra maneira. E sendo que ele vê o futuro e vê tudo pela frente, ele viu que a única maneira que ele tinha de libertar o povo dele seria eliminar outro povo, né? Até porque foi mostrado lá que o rei Fritz e os sucessores, enfim, eles simplesmente iriam aceitar o ódio eternamente e se trancafiar na ilha. Então, como ele queria libertar o povo dele porque saberia que daqui a 50 anos a ilha ia ser invadida de novo porque o povo dele é muito odiado, ele decidiu, mano, vamos atacar, velho. Paz não é uma opção, pô. A melhor defesa é um bom ataque, né? Já dizem. Então, eu acho que fez um pouco de sentido, sim, o desfecho final dele. Só que foi um pouco radicalizado, eu acho. Esse lance da radicalização que vocês falam, é assim, a gente tem a visão inteira da obra, né? Se for pegar do ponto de vista do Eren, pô, ele nasceu, viu a mãe e o pai dele sendo comido, todo mundo sendo comido, passou a vida inteira, todos os amigos sendo comidos, não sabia se ia ver amanhã, e aí ele descobre que toda a causa desses problemas é um povo que tá fora da muralha. Pô, não vai querer ser amiguinho desse pessoal, né, mano? É delicado, cara, porque assim, é que o lance é que eu entendo Aqui a gente tem a nossa visão total, né? Então eu acho que dizer que não é radical tá errado também, né? Eu acho que é uma decisão radical sim, uma decisão extremista pra cacete. E é uma decisão que no fim, pra mim, não serviu pra nada, né? Serviu pra o quê? Pra ele tirar os titãs do mundo, beleza, mas as guerras continuam igual. É como eu sempre falo pro Dude, né? Que ele vai ver Code Geass ou coisa parecida. Eu falei, cara, os robôs estão lá só pra ser a ferramenta. Em Shingeki, os titãs estavam lá só pra ser a ferramenta, sabe? Então, depois que acabou os titãs, tudo segue o status quo, entendeu? Só que agora com 20%, com 80% menos de pessoas e tudo destruído, né? Então, por isso que eu acho tudo equilibrado, como deve ser. Ah, sim, tudo equilibrado como deve ser. Cara, eu não consigo, sabe? Pra mim é uma decisão que, tipo, não, eu não tô discutindo coerência de personagem. Eu acho que ele realmente é coerente, eu acho que só que ele é burro, né? Eu acho que é isso. Sim, porque, concordo. Sabe, tipo, ele não... Boa, agora você é adolescente, né, mano? Ele não resolveu nada, cara. Tudo vai seguir igual, sabe? Só que agora com espingarda. Não vê lá, o cara mostra que o cara mostra que Parades ficou mais fascista ainda, tá ligado? Tipo, cara, o que adiantou? O Armin tá indo lá conversar com a história e acaba isso em branco, né? Então, pô, sei lá, cara, eu realmente achei que acabou sem moral, entendeu? Que a discussão de Shingeki era o quê? Vamos lá. Qual era a mensagem de Shingeki? Vamos ver se a gente consegue formular alguma coisa aqui. Qual era a grande mensagem de Shingeki? A busca pela liberdade? O que seria? Eu acho que era a busca pela liberdade e o fim do ciclo de ódio. Não, o que é liberdade, São dois núcleos. Também, né? Uhum. A busca pela liberdade e o fim do ciclo de ódio.
Entendi. Com mais ódio. Entendi. Isso do ponto de vista do Eren, no caso, né? Tipo... Os Eldianos, na verdade, né? Os Eldianos que desejavam liberdade. Liberdade, né? Ou não. Talvez eles queriam ficar dentro da muralha também, vai ser. Mas... Não perguntaram pra eles, não queriam, né? Não queriam, né? Mas Mas depois acho que o que Colossal liberdade apareceu lá... é o ponto central, né? De fato. Mas eles ficaram livres. Esse que é o ponto, né? Eles ficaram livres dos Se pá, titãs. piorou a Ficaram situação, livres dos titãs, mas e se eles ainda são alvo do mundo inteiro? De que adiantou? Pra mim, de novo, o titã era a ferramenta, entendeu? Então, sei lá, sabe? Tipo, mas aí, não, André, vamos reformular então. Eu acho que era a liberdade dos amiguinhos dele. Aí faz sentido, Ele porque... queria libertar o povo dele, tá ligado? Não, os amiguinhos de toda essa- dele. O povo dele não. O povo dele tá lá, fascista, trancado na ilha. Porque os amigos dele ficaram com pessoas de Os Marvel, amigos dele estão com free pass pelo mundo inteiro. então. Free É pass, isso? Essa é a liberdade dele? Então, se for, beleza. Aí eu acho que ficou Tá, como coerente. assim? Como assim? Eu não entendi. Tu tá querendo dizer que, tipo, todo o povo da ilha não tem free pass pra poder sair da ilha, é isso? Claro que não. Não, claro que não. Parades ainda é odiada, tá trancafiada lá, tu não... Pô, tá do último capítulo isso, cara. Não, sim, mas eu me refiro também que, tipo assim, a liberdade de não ter titãs na ilha. É um ponto, tá ligado? Mas o que adianta não ter o titã se eu cruzar o mar, todo mundo E a galera quer me matar invadir do outro lá lado do e mar? O que mete adianta? bala. Não muda nada, tá ligado? É. Então por isso que eu digo que nesse ponto, liberdade pro povo não faz sentido nenhum. Liberdade pros amigos dele talvez, porque os amigos dele agora realmente são até diplomatas, estão tentando fazer alguma coisa, beleza? Então acho que esse era o único objetivo do Eren e talvez a mensagem era tipo... liberdade pros seus amigos? Eu não sei. Tem Eu não amigos. sei, tá ligado? Porque o ciclo de ódio Bem permaneceu. Né? O ciclo de ódio O permaneceu. Zeke era a única pessoa sensata. Sensata, mas era eutanásia coletiva. Não tem sensatez, eu acho, Porque nada. ia resolver a situação, isso ia resolver. Não ia ia resolver a resolver situação porque também. eles não iam mais existir. Mas ia Na resolver verdade, pelo os dois contexto de tomaram- fora. E o pessoal que ia morrer sem fazer nada, coitados. Isso não Aí. é resolver, pô. As pessoas iam morrer de Que é velhas pior, na Então ilha. matar vocês todo iam fazer mundo ou o matar quê? só a Não, parte? eu não ia fazer porra Eu nenhuma, ia vou matar saber o todo que eu ia mundo, fazer. pô. O Pedro, vou matar todo mundo. Eu ia matar 100%. Eu ia matar 100%. É foda, cara. Eu não tenho a resposta pra isso aí. Quem tinha que ter era o autor que criou, não eu. Ele que se vire, né? Ele que Não, começou mas a eu história, entendo pô, o ele ponto que da se vire. Helena, sabe? Tipo, o que você faria? Eu não tenho uma resposta pra isso, mas enfim, eu acho que a discussão levantada é legal. Mas faltou o Armin, né? A gente não falou do Armin. Porque, Verdade. Porque ele, eu acho que de fato, assim, um pouco incoerente. Uma frase específica, né? fizeram? Faltou ele dar um O que socão no ar, fizeram no com Eren, meu né? menino? Que tristeza. Aquela frase do Armin complicada mesmo, né? Você matou todo mundo Muito por obrigado. nós? Oi. Oi, muito obrigado. Eren, você matou todo mundo pra gente ser os heróis do novo mundo. Muito obrigado. Eu vou aceitar. E daí ele fala, eu sou... depois ele fala lá pros caras, eu sou o cara que matou o Eren, eu sou o herói, não sei o que, e tananã, e pegando todo o crédito da Mikasa, tá ligado? Dude, prova que tu não é um titã. Eu não vou me transformar num titã. Pô, verdade, cara. Eu acho que Caralho. realmente tu não é um titã. Refutado. Então. É assim. Refutou os caras de Marley ali, acabou. Não, mas foda, olha, cara. eu tenho que falar que uma coisa que me quebrou também muito o coração foi o Levi, cara. O Levi, nossa, ele era considerado, acho que, o personagem mais amado de Shingeki, né? Acho que ele tinha um fandom gigantesco, Mas cara. tu não gostou do desfecho dele? Cara, sei lá, mano, Ele tá eu bem. não senti que... Cara, ele tá bem, cara, mas não senti que, tipo... nossa, aquela hora que ele mata o... O Zeke. E ele matou o O macaco, era Zeke. tudo que ele queria fazer. Sim, cara, ele matou o macaco, mas foi numa maneira tão, tipo, sei lá... Matou uma... Mas tava tão merda aquela parte, mano, que Cansado também aquela matar o parte, Zeke... mano. Não teve um embate, não teve, tipo assim, mano... Ai, gente, aí eu acho que vocês estão forçando. Nossa, mano, pelo amor de Deus. Não, sério, ficou muito bagunçado, cara. Aquele Nossa, monte de mano, titã, meu nada a ver. Deus, E aí, cara. poder da amizade, os titã amigo virou Não, casaca do essa Eren, parte, ficou essa parte muito aí é foda mesmo. bagunçado. Eu discordo do jeito como o Levi matou não ter sido legal, eu achei legal. Mas o contexto tava bagunça mesmo, cara. Era titã pra Nossa. tudo quanto é lado. E Cara. a Mikasa lá olhando assim em cima do...
aquele titã está esquisito e era o certo, tá ligado? Tipo, isso aí eu achei Não, meio... olha só. Muito Eu acho que agora eu entendi parte. um pouco do porquê que a animação não continuou, cara. Porque o que eles vão ter que fazer de esforço pra animar tanto titã. Nossa senhora. Tanto titã, cara. Cara, vai ser Eles vão ter que fazer um complicado. esforço Economizando. descomunal, cara. Eles vão Descomunal. mudar. Acho que eles vão fazer aparecer só Meu os 9 Deus, primeiro cara. ali e fecha o pau em cima dos 9 primeiro, não tem Nossa, como. vai ser um episódio no Minecraft, né, mano? Nossa, não tem como, cara. Nossa, meu Deus. Não, e bem desnecessário, né, cara? Meu Deus, ele invocou todas as gerações de titãs, velho. Eu fiquei, nossa, mano, desnecessário, velho. Não gostei, muito shonen. O Pedro. Cara, eu acho esse problema pra mim principal é porque se vocês parar pra perceber, não houveram baixas importantes, né? Nesse Sim, caos no total, final. 80% das pessoas morreram, mas os mocinhos todos, ok. Cara, Né, inclusive a teve volta uma- do Jean, né? É assim que tu vai falar? Não, eu ia dizer que, cara, teve um momento que eu achei que pra mim tava o ápice de bom. Que foi quando, acho que ali, bem nos últimos capítulos, a lombriga é perfurada ou danificada pela explosão que é a transformação do Armin. E daí ela Colossal. solta aquele gás. E Tá, aquele gás é a começa a parte do subir, Jean, tá ligado? então. Transforma todo mundo. E daí transforma todo mundo. Naquele momento que transformou, eu falei, que hype, mano. Todo mundo vai morrer. Yes. Sim. Tá ligado? Tipo, o cara vai terminar com todo mundo morrendo, sobrando 2 ou 3 cabeças, tá ligado? Gente, olha só, Aí, do peraí, nada- Dude, só explica pras pessoas que estão ouvindo por que tu só não quer ver morte. Vamos lá. Explica assim, como por que assim? que é importante a morte ali, narrativamente falando, vamos lá. Relativamente falando, porque é consequência de todos os Perfeito. atos dele. Entendeu? Isso, É exato. É porque tem gente que fala que só quer ver morte, né? Aí vai dizer, Não, o não, não, Dude lá não, da pelo culpa amor de Deus, só mano. quer ver morte. Não é isso, gente. Não, pelo amor de Deus, Toda consequência, mano. genocida. Aí todo mundo... Não, olha só. Aí todo mundo Mas tem gente vira que é assim titã. mesmo, esse é o problema, né? Só que o Dude não é, então por isso que... E daí, quando o poder de Titãs é apagado da história, essas pessoas voltam a ser pessoas normais. E daí, todas as consequências a mãe do Kennen? Não é? Do Kennen, Connie. não. Do Connie. A mãe do Connie volta. Aí, tipo, todas as pessoas que viram Titãs voltam. E quem tava ferido volta a ser um humano não ferido. E não sei o que, piriri, pororó, tá ligado? Aí eu fiquei, mano, meu Deus, velho. Eu acho que realmente, porque houve um momento, houve um clímax ali uma cena bem bonita do Jean e do Connie se abraçando, assim, no final. Tipo, meio apoiado, assim, e eles se transformam em titã, e depois eles aparecem como titã, e a Mikasa olha e fala, caralho, Connie, Jean, e tu fica tipo, oh, caralho. E depois tudo volta ao normal, e tipo, sei Sim, lá. até a Gabi vira E Titã. isso então. não é Shingeki, né? E isso não é Shingeki. É, exatamente. Shingeki aconteceu isso o tempo inteiro, né? Desde o começo aconteceu isso várias e várias vezes. E aqui, no ápice, na maior destruição, não aconteceu. Então é um pouco esquisito, né, cara? Mais uma... Ó, mas o painel mais legal foi do Levi e o pessoal da tropa. Aquele painel foi bonito, Ah, gente. sim. Pois é, o desfecho é legal, cara. Eu gostei, assim, do desfecho do Levi. No final, só porque assim, né? Eu achei que ele tinha morrido ali. E eu ia achar bem mais legal se ele tivesse morrido ali. Ah, porque mano, eu queria que ele tivesse morrido em combate, mano. Ele Até concluiu a porque- jornada dele, ele tava vendo os mortos, cara. Tipo, muito foda. Tipo assim, ele vai muito da questão que foi falado até no começo que o Levi foi o maior soldado da história da humanidade, né? Que serviu a tropa Sim. de exploração. E no final ele foi... O que sobrou dele foi, tipo, só uma... Ele só deu um corte no Zeke, sabe? Então, tipo, eu fiquei meio triste por causa disso. Eu achei que ia ter um embate épico onde ele ia botar a vida dele em risco e no último momento ele ia se sacrificar pra fazer alguma ação muito, muito forte na narrativa, sabe? Ah, mas é porque o Zeke já tinha se entregado, né? O Zeke já tava cagando de medo dele também. Não, o Zeke se entregou, mas o Levi, morto quase, tudo fudido, se jogou no meio dos titãs tudo pra matar o Zeke, tipo... Dava pra ter dado um final como a Range teve, sabe? Uma coisa assim... Não, o final da Range foi muito ruim. Pô. Ruim? Caralho, foi hype total, velho. Por quê? Pensa na lógica, tem 1 milhão de titã colossal vindo. Você vai atrás de titã colossal pra atrasar os colossal, Ela destruiu cara? os que Você estavam na sozinho? reta, né? Ah, Porra, o mas painel muito deixou migué, isso muito cara. claro. Atrás os que estão atrás, eu gostei também, não achei problema não. Nossa, no anime vai ser hype. Ah, não, lá atrás pra matar um colossal era mó difícil, aí ela foi lá, derruba 3 Não, mas colossal, esses colossal 4 só andavam colossal. reto, né? O outro colossal era o Bertold comandando, né? É diferente. Além de que eu agora não. eles têm Eu as acho que não. lanças também. Antes eles Eu não acho tinham. que tu tá dando uma de Kitsune agora. Fora aquele avião deles lá de 3 dias lá O pra... avião demora muito mesmo.
uma das coisas mais também legalzinhas que teve, assim, no final, são duas coisas que eu acho legal que eu vou comentar aqui. A primeira é a visão da Mikasa, caso ela tivesse dito que ama o Eren, né? Que tem aquela página lá que mostra ela e o Eren numa, tipo, fora da cidade, vivendo na floresta. E o Eren falando que, vou passar meus últimos 4 anos aqui, até porque a gente tinha falado alguma coisa a respeito e tal. E mostra aquela cena lá que o Eren pergunta pra ela o que ele é pra ela, sabe? E daí ela fala que é família e tal, e ela refuta em dizer que gosta dele, que ama ele e tal. E eu acho que outro momento foda foi quando eu entendi o porquê que a história é narrada pelo Armin no anime. Porque desde o começo a gente tem a história sendo narrada pelo Armin. Desde o começo do ataque da muralha. Isso é verdade. E até o final do anime a história tava sendo narrada pelo Armin. Eu nunca sabia por que não é o Eren que narra. Por que não é Mikasa, entendeu? Por que é o Armin? Qual a importância dele na história, sabe? Então, no final do mangá eu pensei, mano, agora eu entendi por que o desgraçado narra a história. Massa, porque ele é que foi o herói, ele que se consagrou herói e moveu praticamente um pouco do final da trama ali, junto com a Mikasa. Uhum. E falando em Mikasa, que final triste, né, cara? Tadinha. Ela ficou presa. O final da Mikasa é agridoce. O final dela né? Porque ela termina amarrada a esse amor que... Tem muita gente que acha que o Eren virou um pombo, né? Não, ele não virou um pombo, gente. Era só a mensagem sendo ali. O pombo foi ali. Aí é mensagem, em vez de ali tirar a porra do cachecol dela. Não. Mas aí é só gosto pessoal, né, gente? Porque isso realmente não tem incoerência ali, né? Porque o cachecol, ele servia como aquela parada de fio vermelho que os japoneses falam, né? Pois é! Então tinha que tirar fora aquela merda. O cara morreu, porra! Tinha que tirar fora. Libera ela. Não se liga esse amor, cara. Viva a tua vida, tá ligado? Né? Mas aí ele falou que era pelo menos 10 anos, né? Que ela ia ter que ficar daqui a 10 anos dele. ela tira o cachecol. Ele tira o cachecol. O pombo volta e tira o cachecol daqui a 10 anos, ô André. Foda. Nem sei se pombo vive 10 anos. É verdade, mano. Caralho. Foda. Outro pombo, mano. Ele tá no presente, passado e futuro. Esse pessoal aí que fala que, Eren, pombo, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, né? Desde o começo, os pássaros aparecem várias vezes e todas as vezes que aparecem é indicação de liberdade. Sim, então, sim. Aí, ó, sentido denotativo, sentido conotativo. Vocês têm que ir pra aula de português. Ui, ao vivo aqui agora, hein? Ai, cara. Pois é, mas... Vamos lá, algum outro ponto positivo aí pra fechar, gente? Alguém tem mais alguma coisa aí? Ponto positivo, assim, que vocês gostariam de sintetizar? Olha, um ponto positivo comparando com as outras obras, talvez o Shingeki foi uma das que terminou menos desgastadas, né? Apesar do final ter sido, tipo, ruim para algumas pessoas. Apesar de ter ficado 1 hora aqui jogando pedra. Não. Mas de enfim, Bleach tava pra ficar 4 horas jogando pedra. Mesmo com o final não satisfazendo a grande maioria, eu ainda recomendaria, tá ligado? Diferente de outras coisas, como por exemplo Bleach, Katekyo Ritmo Reborn. Mas Shingeki, mesmo sabendo do final e mesmo sabendo de todas essas picuinhas que meio que impediram um pouco de um grande final, eu acho que ainda é uma obra muito recomendável, tá ligado? Não é uma obra pouco recomendável, é uma obra muito recomendável. Porque se tu botar no contexto geral, cara, é uma obra excelente, cara. Só o final que não agrada muito, entendeu? Fui contemplada. Eu também, o Dude falou o que deveria ser falado, né? Que, tipo, 2, 3 capítulos não sendo bom não desmerece 170, sei lá quantos capítulos antes, que são excelentes, né? O saldo de Shingeki é mais do que positivo e só pelo final não ter sido aquilo que a pessoa esperava ou aquilo que, sei lá, estavam esperando, não desmerece a obra, cara. É fantástico de qualquer forma. Com certeza. Então, eu gostei demais e não me arrependo de nada. Não vou queimar mangá se eu tivesse, nem nada desse tipo. Pra ti, Helena, mesmo sentimento? Mesmo sentimento. Eu acho que, assim, o final ele foi mediano pra bom. Nada de ficar atacando pedra no final. E eu tô terminando de colecionar, na verdade. Tô terminando de comprar. E, cara, é uma história que vale muito a pena. Vale muito a pena. A animação vale muito a pena. Todo esse hype que a gente tem assistindo anime vale muito a pena. Quem tá vendo o anime e fica nervoso, assim, pra ler um mangá, eu acho que toda essa questão de esperar, de ter essa expectativa em cima do anime, de ver as coisas ali muito bonitas, muito animadas. Porque o Isayama, gente, ele tem, às vezes, um traço ali não muito satisfatório. Às vezes a gente não entende alguns quadros. E isso no anime ele fica muito mais claro. Somado à direção, somado à trilha sonora, enfim. O anime é muito bom, muito positivo. No geral é muito positivo. Só queria comentar uma coisinha que até acho que a Lena vai até conseguir complementar muito, que ela é um mangá, velho. Agora falando um pouco mais da questão do anime em si, né, que vai ser lançado ano que vem. Eu acredito que o anime tem potencial pra ser algo melhor, porque eu, quando comecei a ler o Shingeki, eu li um pouco antes. Eu não voltei a ler no momento que ele parou o anime, sabe?
pra mim pegar no embalo, né? E eu vi que muitas coisas estão fora da ordem de tempo. Então eu acredito que talvez dê pra dar mais uma organizada em cima de todo aquele final meio um pouco bagunçado em questão de cronológica de tempo, sabe? E até foi dito que vai sair algumas páginas a mais aí, né? Provavelmente vai ser algumas coisas explicando, talvez, boa parte do que a gente falou aqui, o lance da lombriga, Ymir, sei lá. Talvez ele tente explicar alguma coisa ali e a gente consiga criar uma conexão maior, principalmente o lance da Ymir, né? Acho que se for 10 páginas só da Ymir tá bem válido. Eu acho que vai ser pós-time skip, na verdade, que vai explicar melhor o desfecho que teve. Talvez, né? Eu acho que justificar aquela motivação dela e o que deu gatilho pra tudo, e também que o mundo depois não ficou legal, né? Porque eu acho que é o fato, né? Não ficou legal o mundo depois. Eu acho que a narrativa falhou nesse ponto, né? Mas, cara, o meu veredito final é que realmente vale a pena, total, assim. E não acho um bom final, né? Diferente de vocês, eu acho que é de médio pra baixo. Mas vale toda a jornada, com certeza, né? Isso aí é fato. Eu acho que é um dos animes que é aquele mais que tu espera, né? Tu vê e tu espera. Só que a minha dica é, não espera demais. Não cria expectativa demais, não. Vai ler logo, se tu quiser ler já. Porque se ficar muito tempo criando expectativa, pode ser que tu se frustre, né? Então, eu acho que faz mais sentido já ler de uma vez, assim, seria a minha dica. Pô, mas eu fiquei tão feliz de ter final, gente. Putz grila, que eu já tava tanto tempo acompanhando, que eu falei assim, graças a Deus, finalmente. Nossa, mensal ainda, velho. Bom, acho que finalizando aqui, eu queria tirar um momento pra nós, assim, sei que a gente falou muitas coisas e pontos negativos, assim, no final, e a gente não se focou tanto nos positivos. Eu queria que cada um falasse a cena que mais marcou, assim, da parte final do mangá, né? Precisa ser do capítulo final ou pode ser de... Não, do final, da parte final que, tipo, é praticamente o que a gente leu do mangá, né? Que seria basicamente ali, o que vai ser o anime, né? Entendi. Bom, eu já vou começar a minha parte aqui, que pra mim a cena mais foda de todas foi, sem dúvida nenhuma, a cena do bebê sendo passado. Que tem os titãs andando assim e marchando sem parar e a humanidade sendo empurrada do penhasco, sabe? E daí tem um bebê de uma mulher, que a mulher cai e passa o bebê dela, e daí o bebê é passado e quando as pessoas vão caindo, elas vão passando o bebê, tá ligado? E pro bebê não morrer. E lá no final, na frente, aparece o bebê, tipo, nos braços das pessoas, tá ligado? É forte. Foi um significado muito forte ali, tá ligado? É pesado. Sobre a questão da humanidade tá sempre lutando pra sobreviver e tal, em meio ao desastre. Agora, de cabeça, eu não consigo lembrar de nenhuma cena específica, assim, que eu tenha falado, nossa, que foda. Esse finalzinho tava mais, sei lá, de saco cheio do que talvez aproveitando o que eu poderia estar aproveitando. Eu não sei, eu não tava gostando da narrativa, então nenhuma cena me impactou de forma assim. Isso que você falou, Dude, realmente agora que você falou, eu falei, nossa, é verdade. Na verdade, essa parte do pisoteamento, sei lá como é que chama, do estrondo, né? Eu achei legal. Estrondo. É estrondo, porra. É estrondo mesmo. Sim, eu acho engraçado o nome, mano. Tirando a parte dos titãs nadando lá, o resto foi legal. Muito bom, cara, o titã nadando, velho. Olha, eu acho que pra mim, uma parte, assim, que foi mais impactante desse final foi nessa visão, né, que ele mostra a Mikasa, e aí isso retoma a cena do primeiro capítulo, né, em que a Mikasa aparece na frente dele, e ele tinha perguntado lá no primeiro capítulo se ela tinha deixado o cabelo crescer, né, e aí faz uma ligação entre o primeiro e os capítulos finais ali. O Eren com a Mikasa, eu achei aquilo bem legal. Uhum. Eu curto bastante nesse final aí, eu gosto daquela cena do Levi, né? Eu acho que é uma cena muito legal, talvez uma das melhores. E eu acho que é no mesmo capítulo, não, no capítulo anterior, quando o Jean e o Cone transformam. Eu acho que elas pra mim, são igualmente fortes. A do Cone e do Jean perde impacto depois porque voltaram, né? Mas, sei lá, eu acho que são as duas que mais me marcaram aí, desse final aí. Mas era isso, gente. Muito obrigado aí pra quem ouviu até aqui, né? Esse foi um castzinho um pouquinho mais longo e poderia ter sido muito mais se a gente fosse destrinchar cada ponto e tal. Manda pra gente aí se você gostou desse estilo de episódio. Eu acho que é a primeira vez que a gente faz alguma coisa do tipo. Então, se você gostou, manda um e-mail lá pra cúpula
Não, errei já. Podcast. podcast@cúpulatrovão.com.br ou manda uma DM lá no Instagram, né, um direct, ou pode comentar lá no nosso site também, né, a gente tem uma seção de comentários pra cada podcast, você só lá comentar, a gente sempre interage por lá, sempre discute por lá, então é bem bacana. E mande o seu top 1 melhores momentos do final. Manda. Qual a sua cena favorita do final? Qual a parte que você menos viu sentido no final também? Manda os dois, vai ser bem massa. E era isso. Siga a Cúpula nas redes sociais aí, @cúpulatrovão, né? Não deixe de seguir. E, cara, eu acho que era isso. Um abraço. Falou. Falou. Tchau. Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.